Consultório CBN, com Henrique Bonaldi. Doutor Henrique, boa tarde. Ei, Patrícia, Opa, boa tarde. Boa tarde, Dalberto. Estou escutando. Opa, tá picotando pra gente vocês. aqui. Boa tarde, gente. Vocês estão bem? Estamos bem. Vamos ver se a gente consegue ouvir melhor. Nosso assunto hoje são os riscos das infecções urinárias. A gente aproveita também esse tema. Caiu. Oi, doutor? Que às vezes acha que cai e não cai, engana a gente, né? Já ouviu? Já aconteceu isso, da gente e caiu, e a pessoa do outro lado, alô? Oi? Vamos tentar falar com o doutor Henrique Bonaldi de novo, gente, no decorrer aqui. A Adalberto já está correndo de um lado e para o outro para colocar ele na linha conosco. A gente vai entender, vai falar um pouco sobre os riscos das infecções urinárias. Aproveitando, inclusive, esse calor que a gente está sentindo, e você percebeu também pelos institutos de meteorologia, Zé Carlos vem falando, eu venho falando desde cedo, Zé Carlos vem falando aqui também, nosso Tomás Albano, nosso repórter na TV Gazeta Sul, também falou sobre Cachoeiro de Itapemirim, que pode ter uma temperatura de 43 graus. Falou sobre a umidade relativa do ar baixa, a necessidade de beber muita água. Então, é bom sempre se hidratar para os rins também não sofrerem. Então, a gente vai falar sobre esses riscos das infecções urinárias e responder algumas das inúmeras perguntas dos nossos ouvintes aqui, que ficaram da última semana, né, para o doutor Henrique Bonaldi. Vamos conversar com ele. Você pode mandando sua pergunta também. 992-994297 é o nosso telefone. Zé Carlos Schaefer está aqui conosco já para passar a sua participação. E olha, a Tereza com a gente aqui dizendo, a gente se espantou com os 43 graus de Cachoeiro. Ela disse que já viu 44 graus em Cachoeiro em setembro de 1986. 44 graus. Gente, é temperatura, viu? Não é sensação térmica, não, é temperatura. A previsão para hoje, para você ter uma ideia, lá em Cachoeira é de 38 graus. Então, para 43, é um pulo. Doutor Henrique está conosco já? Doutor Henrique, boa tarde. Ei, Patrícia, boa tarde. Desculpa a demora toda, coisa de tecnologia. Vocês estão bem? Como é que vocês estão aí? Graças a Deus, tudo certinho, e tecnologia é assim mesmo. A gente entende perfeitamente, doutor. Já estava adiantando, inclusive, aqui para os nossos ouvintes, que o assunto de hoje são os riscos da infecção urinária, das infecções urinárias, e eu estava até linkando, né, juntando com o tema do calor, porque muito calor pede sempre hidratação, e se a gente não hidrata, o rim é um dos que mais sofre, né? Exatamente. Assim, sofre todo mundo, na verdade, né? Uhum. Mas o rim é o primeiro que dá sinal dessa desidratação. E a razão é muito simples, Patrícia. O que o rim faz? O rim é uma torneira. Se você tem mais água do que deve, ele abre e manda o xixi. Se você tem menos água do que deve, ele fecha a torneira. Quando ele fecha a torneira, ele se torna incapaz de fazer a filtragem que ele deveria estar fazendo. Então, o grande ofício do rim, que é filtrar, você está parando de deixar ele executar, porque você está mandando ele fechar a torneira. Então, é por isso que o rim é um dos primeiros e mais sensíveis à desidratação. Existe para o pessoal da nefrologia que entende mais isso do que eu, a insuficiência renal, ou seja, a incapacidade do rim executar a função dele, é dividido em 3 grandes grupos. E eles chamam isso de pré-renal, renal e pós-renal. O que é isso? Problemas que vêm antes do rim, problemas do rim e problemas após o rim. A maior causa de insuficiência renal hoje no mundo é exatamente essa que é antes do rim, que, aliás, é exatamente essa que nós estamos conversando dela. Chega menos sangue no rim, e isso, consequentemente, faz ele fechar a torneira e piora a condição dele trabalhar. Uhum. Chega menos sangue, menos sangue ou menos água? Ou os dois? É porque dentro do nosso corpo, como é que eu explico? A ida e volta de água, ela é feita através do sangue. Então, você só tira a água de um órgão para colocar em outro se você jogar essa água para dentro do vaso sanguíneo. O vaso sanguíneo mistura ela no sangue, leva ela até onde você quer e depois tira ela de novo do vaso. Não tem um jeito de eu tirar do pulmão e levar para o rim, a não ser que seja pelo vaso. Então, quando a gente fala de água no corpo, nós, no meio médico, no meio da saúde, a gente sempre fala de sangue. Em quanto tempo? A gente toma um copo d'água, em quanto tempo ele chega no rim, doutor? Nós estamos falando de minutos. Uau. Quem nunca, as pessoas têm mania, inclusive, de falar isso, né? Eu não vou no banheiro nessa primeira vez, não. É muito comum, churrasco, noitada, o povo está tomando cerveja, fala assim, não vou no banheiro não, porque depois que eu vou a primeira, eu vou todas.
aí eu não aguento nem assistir o show de tantas vezes que eu vou. Tem nada a ver com as calças, nada. O que está acontecendo? É que esse cara está abastecendo, e em uma determinada hora ele está tão abastecido que ele vai ter que eliminar aquilo por horas. Mas nós estamos falando de 15, 20 minutos. Quem nunca tomou um copo d'água e 20 minutos depois teve vontade de fazer xixi? Então não demora hora, não, é muito rápido. Tem gente que faz xixi antes da sessão do cinema que dura 2 horas e no meio do filme tem que parar para ir lá de novo, né? Exatamente. Normal. E aí tem algumas condições que atrapalham muito, né, Patrícia? O cara, por exemplo, tem a próstata aumentada, que é uma das causas de insuficiência renal pós-renal, porque é depois que a urina já está feita, é depois do rim. Esse sujeito tem o canal da urina, o canal para eliminar a urina, ele tem ele constrito, ele tem ele apertado pela próstata. Aí esse cara é aquele cara que tem, por exemplo, 800 ml de urina dentro da bexiga, aí deflagra a vontade de fazer xixi, ele vai lá e faz 400 ml só. Porque como está estrangulado, ele não consegue tirar e esvaziar a bexiga toda. Aí quando ele volta para assistir o filme, no instante ele faz 400 ml de novo. O cara que fez xixi do lado dele que não tem isso, eliminou os 800 ml. Aí até ele fabricar 800 ml de novo dá tempo de terminar o filme. Então algumas condições pioram essa frequência de ida ao banheiro. O que causa infecção urinária? O fato só de não beber água já provoca uma infecção ou tem outros fatores? Não necessariamente, é um conjunto de fatores. Sabe, Patrícia, que as mulheres têm mais infecção de urina do que o homem, né? Tanto é verdade que mulher com cistite, com uretrite, com sinais baixos de infecção de urina, ou seja, não tem febre, não tem abdominal, não tem nada, essa mulher é tratada assim, à torta e à direita, vamos chamar assim. Chegou no pronto-socorro desse jeito, ganha antibiótico, volta para casa, trabalha, normal. O homem, quando tem infecção de urina, como é muitíssimo mais raro, esse cara é imediatamente investigado. Opa, o que esse cara está tendo? E uma das explicações para justificar que mulher tem mais do que homem é o tamanho da uretra. O tamanho da uretra da mulher tem 4 centímetros. O tamanho da uretra do homem tem os mesmos 4 centímetros mais o tamanho do pênis. Então o pênis é como se fosse um órgão protetor. Ele aumenta o tamanho da uretra e, consequentemente, distancia as bactérias do meio externo, do lado de fora, da bexiga. E aí fazem com que o homem tenha menos infecção de urina. Agora, infecção de urina é multifatorial, né? Quem tem imunidade mais baixa pega mais. Mulheres que usam roupa muito quente durante muito tempo e ficam mais abafadas são mais propensas à infecção de urina. Infecção de urina não é só não tomar água. Agora, pensa comigo, se o maior fator de risco hoje é ser mais perto da bexiga, o meu canal da urina, quanto mais água eu tomar, mais eu dificulto para essas bactérias que estão tentando subir a minha uretra. Eu estou pensando como mulher agora, né? Então uma das grandes sacadas das mulheres que têm infecção de urina de repetição é tomar bastante água. O que ela está fazendo? Ela está montando uma cachoeira contra a bactéria que está querendo subir. E a água vai descer e vai ficar mais difícil. Então é uma super profilaxia e é um jeito que a gente tem de prevenir isso. É isso que eu ia perguntar. O fato de beber muita água evita, mas não evita 100%. Ainda assim, tomando muita água, a mulher pode chegar a ter uma infecção urinária, por algum outro motivo. Exatamente, por algum outro motivo. Por exemplo, idosas que já têm as células mais ressecadas, já tem falta de estrogênio, e aí a região mucosa ali na região de vagina, uretra, é toda mais ressecada, às vezes tem queda de bexiga. E aí a bexiga, que antes era 4 centímetros, agora ela não está 4, agora ela está 2. Então eu tenho menos proteção, eu tenho a coisa menos hidratada, com menos hormônio, tá menos o epitélio, que a gente chama, que é aquela camadinha fininha da mucosa, ele já está mais propenso à agressão. E a bexiga ainda desce, vai ficar mais fácil de ter infecção de urina. Aí é mais água que eu tomo, fica mais fácil não ter. Então é assim mesmo, é uma queda de braço. Tem uma pergunta de uma ouvinte aqui que eu acho que ela fala por todas as mulheres, tá? Ela dá boa tarde, né, pra gente e pediu para perguntar o seguinte: a cistite de recorrência segura muito tempo, porque mulher também tem isso, ela tem tanta coisa para fazer que às vezes ela segura demais o xixi dela, e aí quando ela vai fazer, ela faz muito, às vezes dá uma dorzinha na hora que desce, mas depois é um alívio danado, e ela faz muitas vezes agachada, né? Não é em pé como o homem, mas ela faz agachada para não sentar na tábua, porque ela não confia muito naquela tábua. A mulher também tem isso. Mas ainda assim tem cistite de recorrência. O que pode ser, doutor? Patrícia, primeiro deixa eu tentar desmistificar o agachada. Não faz muita diferença. Agora, segurar a urina, isso é muito deletério.
aquilo que a gente está conversando agora, de aumentar a cachoeira para deixar cada vez mais a bactéria com dificuldade de subir, porque tem uma urina descendo, a mulher fica 12 horas sem fazer xixi. Aí isso é horroroso. Dá tempo da bactéria, dos filhos da bactéria, dos netos da bactéria, vai todo mundo conseguir subir e chegar na bexiga. Então é ideal mesmo, tem que fazer xixi toda hora. E as roupas, né? Não sei, alguém que já foi aí um urologista, sempre o comentário do urologista com a mulher é: use uma calcinha mais de tecido, use menos calça jeans, pelo menos menos apertada, ou pelo menos por menos tempo, ou pelo menos faça mais xixi, beba mais água. Então é um conjunto de coisas que você vai tentando deixar aquela região, a região ginecológica, mais arejada, menos abafada, com mais xixi mais vezes ao dia. Isso tudo é para tentar manter a bactéria, que não tem jeito, a gente tem bactéria na região ginecológica ou uroginecológica, faz parte da gente, deixar ela pelo menos fora da bexiga. Agora, a bexiga, desculpa, Patrícia, a bexiga ela é única, moçada, quem está nos escutando para entender. A bexiga é a única completamente estéril. Então, lá no finalzinho da sua uretra, quando a uretra tá virando meio externo, já aquele finalzinho que você vê o canalzinho do xixi, aquele canalzinho já tem um pouco de bactéria, porque a gente tem bactéria nessa região, é muito perto do ânus, as mulheres têm a vagina do lado, então não tem muito jeito, tem. Agora, a bexiga, ela não tem micro-organismo qualquer, ela tem que ficar estéril, então qualquer bichinho que entra lá dentro é sempre confusão. Muito danoso. Agora, a história de sentar na tábua, eu também não sento não, doutor. Mas não está errado não sentar, não. Tá. O que eu estou querendo dizer é só assim, o agachar. O fato de não sentar não é um fator de risco. Porque eu faço força com as pernas, ou então, meu xixi sai meio torto porque eu acabo não encostando na tábua. Não, tudo bem, continue não encostando, porque essas outras coisas, elas não dificultam. O fato de você não usar a tábua não é um fator de risco para ter infecção de urina. Agora, a tábua suja, sim, esse é fator de risco. Só estou querendo incentivar a não encostar na tábua. Continuem agachadas, meninas. Isso aí, mulher, não brinca não. Olha, o Gledson aqui conosco. Doutor Henrique, mito ou verdade que faz bem beber aproximadamente 2 copos de água logo que acorda? O Gledson, é mito e é verdade. Presta atenção, depende para que você quer. Por exemplo, eu faço atividade física 5h30, 6 horas da manhã. Então eu estou sem fazer nada de ingesta de água desde as 6, 7 horas da noite. Eu sou um cara que tem refluxo, então eu evito tomar água depois de 7 horas da noite. Então eu estou há 10 horas sem beber água, Patrícia. E aí eu vou fazer atividade física, 1 hora nesse calor. Morreu, entendeu? Então, qual é a minha sacada? Eu tomo 2 copos, porque aqueles 2 copos vai me ajudar a transpirar, a respirar com mais força e ainda ter líquido no corpo durante a minha atividade física. Agora, você que acorda, demora, vai lá, toma banho, tem seu tempo e olha o céu, não é necessário, não tem esse vigor todo. O que é necessário é pensar que durante o dia eu tenho que ingerir de 2 a 3 litros de água por dia. Isso nós não estamos falando só de infecção de urina, nós estamos falando de saúde do seu rim. Quer que o seu rim dure 105 anos, tem que tomar 2, 3 litros de água. Caso contrário, lá com 70 você vai descobrir que o seu rim tem problema. Não tem jeito. Você pode até não durar os 105, mas o rim dura. É isso aí. E é melhor você não durar do que o rim não durar. Se você perguntar para quem faz diálise, o cara vai te contar a peleja que é a diálise. É verdade. Então, perder o rim ainda em vida é para quem é muito forte. E aqui fica inclusive minha salva de palma aqui pro povo que é dialítico. Ou povo forte, minha nossa. 3, 4 horas todo santo dia, 3 vezes por semana. Pega um ônibus lá, não sei lá na onde, 4 horas para chegar em Vitória. É uma peleja, menina. Força, gente, força. Agora eu tô junto com o Gledson e a galera que toma água de manhã cedo, porque eu acordo, a primeira coisa que eu faço é beber água. E eu bebo também, sei lá, acho que meio litro de água. Na boa. Sede, Patrícia. Você tá 10 horas sem tomar água, Patrícia, é normal. Tomo com vontade. É isso aí. E chego no normal. trabalho, a gente aqui trabalha falando muito no ar-condicionado, a gente também usa muita água, né? Então a gente tem sempre uma garrafinha de água e tá tomando o tempo todo. Eu, de brincadeira, de 5h30 da manhã, a hora que eu acordo, até a hora que eu saio, 1h da tarde, eu tomo uns 2 litros de água, se não for mais. Ô, Patrícia, só, para vocês que lidam com comunicação, sabe que o ser humano, sem falar muito, o ser humano em vida regular, assim, né? Ele perde mais ou menos de 800 a 1,5 litro de água só pela respiração, todo dia. Então você perde, você já nasce sabendo que todo dia de 7 da manhã até as 10 horas da noite você vai dormir, tem 1,5 litro de água que você está perdendo só pelo fato de respirar. Não quer perder esse tanto de água, não pode respirar mais.
Então não tem muito jeito, vai perder. O cara que é comunicador, ele perde de 2 a 3 vezes mais. Por isso que vocês tomam água todo o tempo. Não é porque vocês ficam a boca seca por causa do ar-condicionado, gente, é porque vocês estão desidratando. A sensação de sede que vocês sentem é porque a água está indo embora, então tem que beber água mesmo. Fora o que eu bebo quando eu saio daqui também, né? Eu bebo com vontade e com gosto. Olha só, doutor, o Aldair está aqui dizendo o seguinte: minha mãe consultou com um nefro que disse que os rins dela estão ficando ruins de funcionamento e agora ela está ficando constantemente com as pernas inchadas. Isso tem relação? Tem. Lembra da história da torneira, quando a gente começou o episódio de hoje? É a mesma coisa, Patrícia. Se o rim dela está ficando... E aí o rim pode ficar ruim em algumas maneiras. Tem rim que perde a capacidade de filtrar, mas ele ainda tem a capacidade da torneira bem. Ele tem essas duas capacidades: filtrar, manter o que é bom dentro do corpo e o que é ruim na urina, e abrir ou fechar a torneira. São as duas grandes capacidades do rim. E tem rim que vai perdendo a capacidade só de mandar embora. Ele até que filtra mais ou menos, mas ele está com dificuldade de montar a urina, fazer a urina. E aí, se ele faz menos urina, moçada, fica líquido para dentro do corpo e não para fora. Você não está jogando para fora, não tem outro jeito. E aí ficam os inchaços. E aí o inchaço é geralmente na perna por conta da gravidade, é só por causa disso. É só por causa da gravidade. Esse líquido que vai sobrando no corpo, ele vai sendo acumulado mais na perna do que, por exemplo, nos braços, que você mexe, ou na cabeça, que está acima do coração. Então fica mais fácil bombear esse sangue, esse líquido que vai sobrando. Então é só por uma questão de gravidade, mas tem completa relação. Lucas, aqui ainda sobre a água, o excesso de água pode fazer mal? Não, isso foi uma pergunta da semana passada também, Patrícia. Deixa eu até terminar de explicar. Água a mais do que deve só em doença psiquiátrica. Existem doenças psiquiátricas que fazem o cara tomar 19, 20 litros de água por dia. Esse tipo de indivíduo sobrecarrega a função do rim de filtro e o rim se complica, ele se confunde, começa a filtrar coisa que não era para filtrar. Nós, indivíduos que não temos esse tipo de doença psiquiátrica, que aliás é raríssima, eu aposto que pouquíssimas pessoas vão falar com vocês aí que conhecem um tipo de gente assim. Não, se a gente tomar 5, 6 litros de água, o rim mata isso assim, ó, no peito e faz o gol. Ainda fica feliz. Ainda fica feliz, Patrícia, se o povo soubesse, e olha que eu tô falando pra mim, né, eu devia ter um eco aqui agora, porque eu também tomo pouca água perto do que eu preciso, mas se o povo souber o tanto que água é bom, menino, vocês não acreditam. Agora vamos lá, doutor. Falamos sobre infecção urinária, falamos sobre cuidado com os rins, mas tem 4 perguntinhas que ficaram das últimas semanas e a gente vai tentar pelo menos uma responder para diminuir essa lista para 3. Pode ser? Claro, mulher. Vamos lá então, olha. O Ricardo dizendo: doutor, eu tô com dor de cabeça do lado esquerdo. Começou ontem, mas esse ontem já deve ter algumas semanas, né? Eu olho do lado esquerdo, tremendo, eu sinto o lado esquerdo tremendo e vejo uma sombra. O que eu faço? É médico, é imediato. Ó, esses sintomas são sintomas que a gente chama de neurológico. Ó, pensa comigo. Dor é uma terminação nervosa, essa sensação de tremor, o movimento de tremor, isso tudo é neurológico. Tem que procurar. Tomara a Deus que ele não tenha ficado sentindo esse trem em casa. A gente já falou aqui, né, Adalberto, várias vezes. Moçada, quando for dor no peito, tá parando de sentir um negócio, você tá com um trem que ninguém quer ser o vizinho teve na vida, vai procurar o médico no pronto-socorro, porque pode ser o início de algo muito grave. Deixa o médico falar para você que não é nada, não é para ficar sentindo em casa, não. Mas isso aí é sintoma neurológico, isso é uma síndrome que a gente chama, conjunto de sinais e sintomas, e uma síndrome neurológica, porque são sintomas neurológicos. Tem que ver o médico. Zé Carlos tem uma pergunta, Zé? Tudo bem, doutor Henrique? Ei, Zé, você tá bom? Bom demais. Deixa eu fazer uma pergunta. Fiquei meio congestionado, né, nas últimas semanas, com a face bem sensível, assim, quando eu apertava próximo ao meu nariz, assim, eu sentia que eu estava realmente congestionado e aquilo estava incomodando um pouco. E aí comentei isso, né, com as pessoas, e a internet tem aquele milagre de começar a indicar coisas para você que resolvem os seus problemas. E aí começaram a aparecer para mim uns vídeos no YouTube, né, nessas outras plataformas, de pessoas ensinando a fazer uma espécie de massagem na região da face. Nos seios nasais? Isso, que isso auxiliaria a desentupir, a descongestionar a pessoa de forma instantânea. Assim, você faz isso que você vai sentir um alívio. Isso funciona mesmo, doutor? Ô Zé, você tá entrando no assunto que mais intriga a pessoa que vos fala. Nós temos um médico Espírito Santense aqui, capixaba, que tem não sei quantos milhares de seguidores, cara, que ele fala que é para dar meia dúzia de apertão na face que o trem melhora. Sabe qual é o final
da história de quem está congestionando e apertando, cara, é terminar no antibiótico, cara. E se você me permite, Zé, desculpa a pretensão, mas deixa eu falar esse treino na semana que vem, que isso dá 10 minutos de conversa, cara. Aí, ó, São maravilha. São as terapias alternativas que estão levando muita gente a ter que procurar médico em situações muito mais graves, porque estão confiando no que não está escrito no livro. Patrícia, a medicina hoje é feita em tudo que está escrito no livro. Não tem o que não esteja escrito no livro. O cara até escreve no livro para você assim que o que ele está falando às vezes não funciona, mas ele escreve no livro. E essas coisas não está escrito em livro nenhum. E tem congresso desses treinos na medicina. Então, se vocês me permitirem, deixa a gente falar de terapia alternativa na próxima vez, que vocês vão entender o tamanho do buraco e da gravidade que é esse trem. Mas respondendo muito rapidamente, não funciona. Não adianta pra nada. Você vai parar no pronto-socorro daqui 3, 4 dias com febre e sinusite grave. É isso que vai acontecer se você ficar apertando esse trem. O que, aliás, rinite e sinusite são doenças comuns de quem trabalha também em estúdio fechado com ar-condicionado, né? Todo mundo aqui quer trabalhar em estúdio e tal. Você tem rinite? Tem, então tudo bem, pode estar. Eu abri um consultório, um ambulatório só de nariz e face. É isso aí. Doutor Henrique, muito obrigada mais uma vez pela atenção conosco e com os nossos ouvintes, viu? Obrigado a vocês. Foi um prazer, viu, Patrícia? Escutar você de novo, sem ser no telefone. Falando o número do telefone. Fiquem com Deus. Tchau, Dalberto. Tchau, Zé Carlos. Tchau, gente. Todo mundo está nos escutando. Boa semana.